Gatos e gatos do meu coração, Sandro e Sandroca. Vamos falar então da forma fatorada da função quadrática. Né? Galera que fez um bom ensino fundamental, né, quando estudou equações de segundo grau, provavelmente já sabe bem isso, mas vamos falar mais um pouco, porque esse método, né, se eu dominar a fatoração de uma função quadrática, quando possível, né, que nem todas funções quadráticas são fatoráveis, né? Depende se ela tem zero da função ou não, já vou falar isso daqui a pouco. Isso ajuda bastante na resolução de problemas. Então eu vou direto aplicar isso em alguns exemplos, tá? Para deixar bem claro aonde isso se aplica. Eu vou aplicar para deixar claro onde se aplica, mas ficou bom, né? Vamos lá. Se eu pedisse para vocês o seguinte, escrever uma função quadrática que tenha raízes iguais a 2 e menos 3. Cara, o que eu sei aqui? Eu sei que se ela tem raízes são zeros da função, tá? Ela passa, né? F de 2 é 0 e F de menos 3 é 0, porque esses caras aqui são zeros da função, então isso acontece. Então, eu sei que ela passa pelos pontos 2, 0 e menos 3 e 0. Em nenhum momento eu estou dizendo escreva a função, eu estou dizendo escreva uma função. Por quê? Porque tem mais que uma, pessoal, tá? O cafezinho é bom. Graficamente falando, né, eu sei que está o eixo Y, está o eixo X, né? Pensa comigo. Função quadrática, ela tem o gráfico parabólico, tá? Então, 2, vamos supor que esteja por aqui em X e o 3 negativo por aqui. Pessoal, uma função de concavidade para cima pode passar pelo 3 negativo e depois subir e passar pelo 2. Então, essa função aqui, que eu não sei ainda qual é a sentença dela, mas eu sei que existe alguém que faz isso. Concavidade para baixo também tem alguém. Então, aqui eu já tenho duas. Tá? Agora, eu posso pensar, pode ser uma função que ela tem a parábola mais rasa, pode ser uma que tem a parábola que vai com vértice mais embaixo quanto eu queira. Então, existem infinitas funções que tem essa característica. Então, essas duas informações são certeza. Porém, eu não tenho como dizer, porque isso está errado, que existe uma função só que tem essa característica, porque são infinitas, tá? Qual a ideia de fatorar? É pensar o seguinte, ó. Quando eu colocar... Eu sei que a minha função quadrática tem essa cara aqui, né? F de x igual a ax quadrado mais bx mais c, porque todas têm. Porém, a ideia de fatorar é escrever o seguinte. F de x, olha a minha ideia, é igual, tá? Alguém vezes alguém. Alguém vezes alguém de maneira que 2 e menos 3 sejam raízes, ou seja, que colocando o 2 no lugar do x, o resultado dê 0. Gurizada, como é que eu faço para pensar algo assim? Por exemplo, se eu botar 2 aqui, eu quero que alguma dessas parcelas zerem. Então, olha só, a minha ideia seria o seguinte, ó, x menos o 2 e x mais o 3. Professor, não entendi nada do que tu fez. Assim, ó, como eu quero que o 2 faça isso zerar, eu peguei e pensei, que continha que faz quando eu coloque o número 2 nela, o resultado dê 0? Cara, acho que a coisa mais simples da gente pensar é ele somado com o oposto dele, ou seja, ele menos ele mesmo. Então, assim, ó, eu quero que quando x valha 2, zere uma parcela. Pessoal, é só botar menos 2. Eu quero que quando valha 3 negativo, zere outra parcela. É só botar mais 3, tudo bem? Nota, se eu fizer f de 2, fica 2 menos 2, que dá 0, vezes 5. Mas aqui já deu 0, 0 vezes alguém dá 0, tá? Se eu botar f de menos 3, é só botar menos 3 menos 2, que dá menos 5, vezes menos 3 mais 3, que zera. Menos 5 vezes 0, isso que me importa, dá 0, tá? Então, aqui já tem uma função. Se eu efetuar todo mundo aqui, né, x quadrado, parar, já vou fazer, isso já vai me dar uma função quadrática que tem essas características. E a manha de botar x menos alguém, parará, já vou dizer certinho o que é isso aqui,
Ou seja, se eu botar x, um binômiozinho com x, um binômiozinho com x, quando eu multiplicar, dá o x quadrado que caracteriza a função quadrática, tá? Nota também que eu poderia multiplicar por qualquer outro cara. Eu poderia multiplicar por 3, por exemplo, por 5, por 20, por menos 2, tá? Se eu multiplicar tudo isso por menos 2, não altera, continua fazendo com que aconteça isso que eu quero. Ou seja, f de 2 continua zerando aqui, que vezes alguém vai dar 0. F de menos 3 também, tá? Olha só o que vai rolar se eu multiplicar todo mundo. F de 0, quer dizer, f de x, perdão, daria, vou primeiro multiplicar esses dois e o resultado vezes menos 2, tá? Seria x quadrado, aqui ó, x vezes 3, 3x, menos 2x, menos 6, vezes menos 2, tá? F de x é igual a x quadrado mais x, porque 3x menos 2x dá x, menos 6, vezes menos 2. F de x é igual a menos 2x quadrado mais x... Opa! Professor! Isso que dá acordar cedo, né? Ainda ficar dormindo. Menos 2x mais 12. Aqui está uma função quadrática. Tá bom? Eu poderia também ter feito só daquele jeito inicial. Nota que eu estou chamando de g de x agora para evitar a confusão, que é outra função, né? Essa g de x, ela ficaria assim, ó. X quadrado, tá pronto aqui, né? A primeira parte aqui, ó. X quadrado mais x menos 6. Pessoal, aqui, ó, rapidinho, já tem duas que tem essa característica pedida aqui, tá bom? Nota, o que eu mais posso entender? As duas têm aquela característica, pode substituir g de 2 e g de menos 3 vai dar 0, f de 2 e f de menos 3 vai dar 0. Essa tem concavidade para baixo, porque o a é menos 1. E nota, cara, o meu a nada mais é do que esse número que ficou multiplicando aqui fora, que eu chutei, ó. Por quê? Porque a partir do momento que eu não boto ninguém, é como se eu botasse 1. Se eu não botar ninguém, fica sempre x quadrado vezes x quadrado, que dá 1 na frente do x quadrado, que é o a. Então, generalizando a ideia, o que eu fiz aqui, ó? A minha função, eu vou chamar de w, tá? Da forma fatorada, sempre é o a, que é o número que eu escolho, x. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz x menos alguém, né? Quem era esse alguém? Esse alguém era o zero da função. Então, nota que é x menos o zero da função. Zero da função, pessoal, quando a gente está na fórmula de Bhaskara, a gente chama de x' e x duas linhas, né? Então, é x menos x'. E o que eu fiz nos outros? X menos o x duas linhas. Foi isso que eu fiz. Essa é a forma fatorada de uma função quadrática. Ops, eu não entendi que tu fez mais, ó. É porque era menos 3, né, gurizada? Então, fica menos 3, que dá mais 3. Aqui está a forma fatorada, tá bom? Aqui está a forma fatorada. É sempre um número, que é o meu a, que é o coeficiente, tá? X menos uma raiz vezes x menos outra raiz. Agora vamos fazer uns exemplinhos aí, para ver se a gente entendeu já aplicando a forma fatorada, ó. Vamos lá, escrever uma função quadrática que tenha f de 1 igual a 0 e f de 2 igual a 0, ou seja, 1 e 2 sejam zeros da função e possua valor máximo. O que é possuir valor máximo, pessoal? Possuir valor máximo é quando a função quadrática tem uma parábola com cavidade para baixo. Tudo bem? Porque ela tem um valor máximo que seria o y do vértice. Se ela tem concavidade para cima, ela tem valor mínimo, né? Beleza? Tem que ver as aulas anteriores também, tá? Então, na realidade, o que eu vou fazer? Ó, a minha função da forma fatorada tem essa cara aqui sempre. Tá? Que foi o que eu acabei de falar. Se eu quero que ela tenha valor máximo, eu quero que ela tenha concavidade para baixo. O que faz ela ter concavidade para baixo? O meu a ser menor que zero. Então, eu vou chutar um a menor que zero. Qual, professor? Qualquer um. Qualquer um. Então, bora. F de x é igual. Vamos lá. Meu a menor que zero, eu vou chutar menos 5. Tá? Menos 5. Podia ser menos 1, só podia. X menos x'. Quem é o meu primeiro? 1.
Podia ser 2 e 1 também, não tem problema nenhum, tá? 1 e 2, a ordem tanto faz. X menos, qual é a outra raiz? 2. Agora é só efetuar. F de x é igual a menos 5, deixa por último, tá? Aqui vai ficar esse vezes esse x quadrado, eu vou fazer direto, tá? Esse vezes esse x quadrado, esse vezes esse menos 2x. Esse vezes esse menos x, que vai dar menos 3x. E esse vezes esse mais 2. Tá? Tudo isso vezes 5. F de x, então, é igual a menos 5 x quadrado mais, porque menos e menos dá mais, 15x menos 10. Essa é uma das funções quadráticas que tem essa característica. 1 e 2 como zero da função e possui valor máximo. Se eu trocasse esse cara por outro valor negativo, eu teria outras funções. Essa é uma delas, tá? Vamos lá. Tem a raiz dupla, outro exemplo. Tem a raiz dupla, cafezinho. Raiz dupla igual a menos 1 e concavidade para cima. O que eu sei? Concavidade para cima. Então, eu quero isso aqui, ó. Então, eu quero que o A seja maior do que zero, tá bom? Eu sei que toda função quadrática pode ser escrita dessa forma fatorada aqui, que é o que a gente está vendo nessa aula, tá? Beleza? Então, meu A maior que zero, eu vou chutar qualquer um. O 1, que é o mais fácil, tá? Então, F, aqui é 1, não precisa nem botar, tá? X menos, raiz dupla igual a menos 1, ou seja, as duas raízes são menos 1, é menos 1, menos 1. Então, fica menos 1, que fica mais 1. Qual é a outra? Menos 1, que dá mais 1. Assim mesmo, tá? Então, fica como? F de x igual, 1 não precisa botar, x quadrado, ó, x vezes x, x quadrado, x vezes 1x. X vezes 1x dá 2x, depois que arrumar, mais 1. Essa é uma delas, tá bom? Se eu quisesse botar o A positivo mais igual a 2, igual a 2,5, igual a raiz de 7, qualquer número positivo real, tá bom? Daria outra função que tem a raiz dupla e concavidade para cima, que foi o que ele pediu, beleza? Vamos lá. Seus zeros sejam 0 e 2, tá? Então, na realidade, agora, o que eu tenho? Os zeros da função e raiz da função é a mesma coisa. Ou seja, f de 0 dá 0... e f de 2 é 0, tá bom? Esses dois são os zeros da função, 0 e 2. Então, ele não fez nenhuma exigência quanto à concavidade, né? Então, vamos lá. Forma fatorada, de novo, é A vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. F de x é igual. Quando o meu A é qualquer um, só não pode ser 0, porque senão não é uma função quadrática, eu vou botar 2, tá? 2, podia botar 1 para ficar mais fácil. X menos uma raiz. Uma raiz é 0, então fica x menos 0, tranquilo? Nem precisa botar, x menos 0 é x, né? Vezes x menos a outra raiz que é 2, tranquilo? Então fica f de x igual, ó, devagarinho, 2 vezes x vezes x menos 2. Eu vou primeiro fazer o x, depois vezes 2. Ou então direto, x vezes 2 é 2x, tá? Vezes isso. Então fica f de x é igual 2x vezes x dá 2x quadrado, 2x vezes menos 2 dá menos 4x, tá aqui, tá bom? Ó, que função é essa? É uma função quadrática, que tem 0 e 2 como zeros da função, tá bom? Ele não fez nenhuma outra exigência. Se eu quisesse concavidade para baixo, era só botar o meu A valendo menos 1, por exemplo, menos 10, menos 20, tá? Vamos lá? Então, é uma delas, tá aqui. ABCD, seus dois zeros sejam iguais a 0 e tenha valor máximo. Então, na realidade, ó, o que eu sei? Os dois zeros da função são 0, raiz dupla, 0, 0. F de x igual a x menos x' x menos x duas linhas, tá? F de x igual, o que eu sei? Valor máximo. Se ela tem valor máximo, ela não pode ser concavidade para cima, ela tem que ser concavidade para baixo para ter valor máximo. Então, meu A é menor do que 0. Escolhe um número negativo para botar no lugar no A, qualquer um, porque ele não disse, né? Ele não fez outra exigência, só fez em relação à concavidade, depende só disso. Então, vou botar menos 2, menos 3, tá bom? Menos 3 no lugar do A. Para ser concavidade para baixo, o meu A precisa ser negativo. X menos uma raiz, fica x menos 0, que é x, tudo bem? E x menos 0, que é x.
porque a raiz dupla é igual a zero, ou seja, os zeros da função é 0 e 0. Então, agora é só multiplicar, bem simples, fica menos 3x². Feio assim, mas essa é uma função quadrática, sim, com a igual a 3, b igual a 0, c igual a 0, que tem os zeros da função igual a 0 e a concavidade é para baixo, ou seja, ela tem valor máximo. E para terminar, suas raízes sejam iguais a menos 2 e menos 1 e corte o eixo ordenado, tá? No ponto 0, menos 6. Qualquer coisa, pause e vai fazer, vê se consegue, tá? O que eu sei, gurizada? Eu sei que o que corta o eixo ordenado na função quadrática, né? Primeiras aulas, né? Não viu, pause e volta lá. Esse cara me indica a concavidade e esse cara me indica onde corta o eixo ordenado. Ele me indica esse cara aqui, ó. Esse cara é o C. Tá? Então, na realidade, o que eu quero? Eu quero, na função quadrática final, que o C seja menos 6. Tá? Porque o que é o ponto 0 menos 6? 0 em x, é óbvio, né? Porque ele está em cima do eixo das ordenadas. E menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos. Então, esse é o ponto 0 menos 6. Ou seja, opa, esse é o ponto 0 menos 6. Tranquilo? Né? Aqui eixo x e aqui o eixo y. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu ajeitar aqui. O que eu sei? Primeiro, que a função quadrática na forma fatorada tem essa cara aqui, tá? Beleza? Então, agora eu vou colocar, ó. O A, eu vou dar um tempo para ele, mas as raízes menos 2 e menos 1 eu já tenho certeza. Então, eu vou botar f de x igual a A, que eu vou deixar um pouquinho ele aqui, x menos uma raiz. Fica x menos menos 2, x menos menos 2 é x mais 2. E x menos menos 1 dá x mais 1. Tá? Vou efetuar. F de x é igual a vezes, aqui pessoal, x quadrado, x vezes 1 dá x, 2 vezes x dá 2x, somando vai dar 3x, e 2 vezes 1, 2. Tudo vezes a. F de x é igual a x quadrado mais 3ax mais 2a. Tudo bem? Efetuando o a vezes isso, a vezes isso e a vezes isso. O que eu sei agora? Que falta o a, mas qual a informação que eu não estou usando? Que ela passa pelo ponto 0 menos 6. Eu poderia botar direto f de 0 e saber que f de 0 dá 6, né? Ficaria f de 0 igual a vezes 0 ao quadrado, que dá 0, mais 3 vezes a vezes 0, que dá 0, mais 2a. Aqui daria 6 igual, 6 negativo igual a 2a, que daria a igual a menos 3. Ou então, direto, saber que esse cara é que é o teu C, tá bom? O A é A, o B é 3A e o C é o cara sozinho. Então, 2A tem que ser igual a menos 6, tranquilo? Pela definição que a gente já viu nas primeiras aulas. Menos 6 meios, meu A então é menos 3, tá bom? Se o meu A é menos 3, devolve ele na função, fica assim, ó, f de x igual menos 3x², fica a vezes menos 3, que dá fica 3 vezes menos 3, que dá menos 9x, mais quem? Mais não, né? Menos 6. Essa é a função quadrática, tá bom? Eu tive que achar o a depois, mas a pergunta não é a pergunta qual é a função, tá aqui. Nesse caso é só ela mesmo, tá? Ela é a única função que tem essas características. Beleza? Tranquilo? Um beijo do gordo, Murray.